Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Elias de novo. Vamos falar nesse vídeo sobre a convocação do Tite, mais uma convocação da seleção brasileira. Para alegria de muitos, esse vídeo não vai ficar muito longo, né? Porque não tivemos muitas novidades. O Tite parece que começa a encontrar o seu elenco ideal, né? O que ele julga ter de melhor para a seleção brasileira nesse momento, porque não tivemos muitas mudanças, né, da primeira convocação para essa. Só vamos ressaltar alguns pequenos aspectos aí que eu acho interessante. Primeiro é a convocação do Vinícius Júnior e a não convocação do Rodrigo. Né, eu acho que isso aí deixa algo muito claro. Rodrigo e Vinícius Júnior eles não concorrem apenas à vaga, né, no Real Madrid, também na seleção brasileira. Apesar de que, né, enquanto os dois estavam aqui no Brasil, o Vinícius Júnior jogava mais pelo lado esquerdo e o Rodrigo jogava mais pelo lado direito, né? Só que a onda do momento é o extremo, o ponta, ele ter o pé invertido. E como o Rodrigo é destro, ele acaba concorrendo com o Vinícius Júnior, já que os dois também têm características parecidas, né? São jogadores da mesma posição e da mesma característica. Para mim, o Rodrigo até finaliza um pouco melhor que o Vinícius Júnior, mas são jogadores semelhantes na mesma função e acabam concorrendo tanto no clube quanto na seleção, né? Se vocês conseguiram acompanhar Real Madrid e Shakhtar no meio da semana, o Rodrigo começa como titular e o Vinícius Júnior entra também durante o jogo. Então, esse é o primeiro destaque, né? Eu acho que tá bem claro isso. Eu acho que é uma vaga para os dois. E eles vão ter que brigar por essa vaga aí, tanto no time titular do Real Madrid como na composição de elenco da seleção brasileira. O outro nome é o Arthur. O Arthur está de volta. Mesmo recebendo, entre aspas, teve gente que encarou como crítica, eu não encarei assim. Eu devo até fazer outro vídeo à parte sobre isso. O Pirlo deu uma declaração essa semana que o Arthur é um bom jogador, um jogador dinâmico, mas que tá com o DNA do Barcelona ainda. Então ele trabalha a bola muito curto e tem hora que ele tem que acelerar com um passe mais longo, com um passe mais agudo e não faz. E ele que está trabalhando isso no Arthur para melhorar o Arthur. Eu encaro isso como uma ótima notícia. A gente tem, o Arthur tem um dos maiores jogadores da história na posição de volante, como treinador, e esse treinador achou um defeito no estilo de jogo dele e está querendo corrigir. Ou seja, no mínimo o Pirlo viu o potencial no Arthur, viu onde ele pode melhorar e vai tentar fazer isso. Isso é ótimo para nós como brasileiros. Talvez a gente tenha mais uma opção aí. O Arthur já é uma opção de qualidade, mas talvez até se firme, né? Se o Pirlo conseguir fazer os ajustes que acha que deve fazer. Enfim, eu devo até fazer um vídeo à parte falando sobre isso, falando sobre volantes em geral, usando esse tema aí como base do vídeo. Além do Arthur, a gente tem algumas contestações que toda convocação tem, né? Acho que se você perguntar para cada brasileiro qual é a sua seleção ideal, se você perguntar 10 pessoas, vão ser 10 seleções diferentes. Assim, o Tite passa por um processo de renovação da seleção. De fato, você está vendo muita gente diferente, né? Fernandinho não aparece mais, enfim. Jogadores que estavam na última Copa não estão sendo mais convocados. Só que assim, eu sou muito fã do Thiago Silva. Quem me conhece sabe. Mas você deve... Tudo bem que o Thiago Silva, hoje ele é titular de um Big Six, né, que o pessoal chama da Inglaterra. Thiago Silva tem muita moral na Europa, foi durante anos o melhor zagueiro no continente europeu, ali pau a pau com o Sérgio Ramos, enfim. Né, hoje tem o Van Dijk que está vivendo essa vibe, mas Thiago Silva na próxima Copa vai estar com 37 anos. E eu acho que é uma alternativa. Tudo bem, o Tite querer bancar o Thiago Silva até a Copa. E o Thiago Silva é um cara que se cuida,
né? Então provavelmente ele chega inteiro na Copa de 2022, mas ele vai chegar com 37 anos. Você precisa pensar no plano B. Esse jogador pode estourar, ele pode lesionar no final de uma temporada, e aí? Como é que você vai fazer? Entendeu? Quer mantê-lo na seleção, Tite? Mantém, mas você tem que ter um plano B, porque é um jogador veterano, está caminhando para o final da carreira. Então, enfim, se você está buscando renovação, a renovação tem que partir da saída do Thiago Silva também da seleção. Independente do momento que ele viva na Europa, apesar de ainda estar jogando em alto nível na Europa. Outro questionamento que eu faço, até com base, até usando o Thiago Silva como argumento, como base, assim, o Thiago Silva é acima da média para zagueiro. Fato, Thiago Silva é o melhor zagueiro da sua geração aqui no Brasil e um dos melhores do mundo. A gente sabe, a gente tem esse entendimento. Tá? Então por que tirou o Marcelo da seleção? Marcelo na próxima Copa chega com 33, no máximo 34, por aí. Marcelo, se eu não me engano, é de maio. Então, ele chega na próxima Copa com 34 anos. Se você está bancando o Thiago Silva com 37, por que não bancar Marcelo com 34? Estamos falando de 2 acima da média nas suas posições. Entendeu? Por mais que o Renan Lodge seja um bom jogador e eu gosto dele, o Alex Telles também é um excelente lateral, mas você tendo condição de ter um Marcelo, você vai abrir mão disso? Marcelo só está na lista dos maiores da história da FIFA. Está concorrendo ao prêmio, só isso. Então eu acho que, já que está forçando o Thiago Silva na seleção, que force também o Marcelo, entendeu? Para ser os pilares do time, talvez. A tendência é o Marcelo chegar muito mais inteiro na Copa do que o Thiago. Então por aí você já tem uma noção do que eu tenho um pouco de razão no que eu estou falando, meu argumento é pertinente. E aí a gente vai para outros questionamentos. Muito se questiona o Gerson, a falta do Gerson na seleção. Só que teve uma picuinhazinha aí, um tempo atrás, não aceitou a convocação para a seleção olímpica, preferiu ficar no Flamengo. Desde então não se fala mais o nome do Gerson na seleção. A comissão técnica, porque a mídia quer o Gerson de titular da seleção brasileira, e eu acho que tem bola para isso. Enfim, se você tem que convocar quem está melhor, se você tem que convocar quem está melhor, né? Automaticamente, acredito que o Gerson, pelo menos vaga no elenco, teria. Enfim, Gabriel Menino para mim também é um ponto de interrogação. Até hoje eu não entendi a convocação desse menino. Na última convocação já questionei bastante isso, mas eu ainda não tinha um canal, né? Então, um garoto que estreia no profissional esse ano, jogando no meio do campo, o Luxemburgo escalou ele no meio do campo, e aí o Tite convoca ele para lateral direita, e ninguém fala nada. Eu achei bizarro, surreal, mas enfim. Esse é o meu parecer sobre a convocação da seleção brasileira. Aquilo, eu questiono muito o Tite, eu acho que o Tite convoca muito mal, mas querendo ou não, a gente já se acostumou com a maioria dos nomes que está nessa lista, então não tem muito o que falar além disso. Consegui bater 8 minutos de vídeo, infelizmente, mas a gente vai melhorando nesse aspecto aí e vamos tentar fazer um vídeo mais curto para vocês, beleza? Aquele lance de sempre, clica no sininho, se inscreve no canal, tamo junto, é isso aí.